que aqui muitos têm se debruçado, que é a questão da corrupção. E quero aqui também demonstrar minha preocupação com mais um ato do governo provisório. A Frente pelo Controle e contra a Corrupção, uma iniciativa da sociedade civil e dos servidores da Controladoria Geral da União, CGU, lançou um manifesto à nação, assinado, senhor presidente, por 130 organizações e entidades da sociedade, de âmbito local, regional, nacional e internacional. Entre elas estão Instituto Ethos e Base, Instituto Soma Brasil, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Observatório Social do Brasil, a Voz do Cidadão, Observatório Social, por exemplo, da minha cidade natal, e foi de lá que eu recebi o documento, de Caxias do Sul, enfim, todos os órgãos de combate à corrupção e pela transparência internacional. A Frente pelo Controle, falei de tantas frentes, entre quais 70 que eu faço parte, a Frente pelo Controle e contra a Corrupção, grupo que reúne entidades da sociedade civil e servidores da Controladoria Geral da União, CGU, com o compromisso de total isenção política partidária, torna público sua opinião em relação à atual situação do órgão e das medidas que considera capazes de garantir a realização plena de suas atribuições institucionais. A CGU, como órgão central de controle interno do Poder Executivo Federal, tem entre suas atribuições, além das atividades de fiscalização e auditoria, a promoção da transparência, participação e controle social. Ao longo de 14 anos de existência da CGU, essa situação tem fortalecido mecanismos de participação social e incentivo a organizações da sociedade civil e cidadãos individualmente a contribuir de maneira decisiva para o combate à corrupção, o controle dos gastos públicos, a responsabilização dos agentes públicos e a melhoria da gestão. Para que não haja retrocesso, é necessário, e não é o que esse governo provisório está fazendo, garantir condições estruturais para que a CGU continue cumprindo suas atribuições, inclusive em nível internacional, por meio de acordos e parcerias. Nesse sentido, as entidades subscritas consideram indispensáveis os seguintes compromissos por parte de qualquer governo que tenha compromisso com o combate à corrupção. No momento em que é preciso reforçar de maneira firme a luta contra a corrupção, entendem estas quase 150 entidades que é preciso não enfraquecer, mas fortalecer da seguinte forma: fortalecimento institucional da Controladoria Geral da União, CGU, revogação dos dispositivos da MP 726 de 2016 relativos à CGU, manutenção do nome Controladoria Geral da União, CGU, que querem também acabar, a vinculação à presidência da República como garantia de ascendência do controle interno entre os órgãos fiscalizados em consonância com as melhores práticas internacionais, a manutenção do status de Ministério de Estado ao titular da instituição. Nomeação pela Presidência da República do ministro-chefe, com base em lista tríplice elaborada pelos quadros técnicos da instituição do cidadão, com condições morais e técnicas para assumir a função. Efetividade dos programas e ações da CGU, com garantia de participação da sociedade. Reformulação e fortalecimento do Conselho de Transparência e Combate à Corrupção, com independência financeira, caráter consultivo e deliberativo e composição nos moldes da proposta final 43
da primeira consocial. Efetivação do mecanismo da Lei de Acesso às Informações do Governo Federal nos estados e municípios, com participação da sociedade na instância máxima de decisão aos casos de negativa de acesso em nível federal. Adequação dos recursos orçamentários para ação de correição, ouvidoria, fiscalização, combate e prevenção da corrupção. Implementação de programas voltados à capacitação e formação para o exercício da cidadania ativa do controle social. Reestruturação dos programas de estímulo e controle cidadão da administração pública e sua efetiva aplicação nos municípios. Retomada imediata das ações para a implementação das deliberações da primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Consocial. Homologação dos acordos de leniências pelo Ministério Público Federal. Aperfeiçoamento da ouvidoria pública com proteção aos denunciantes de boa-fé, inclusive servidores. Desenvolvimento de estratégia para o tratamento efetivo de denúncias encaminhadas aos órgãos do processo fiscalizatório, com um mecanismo que permita o acompanhamento pelo cidadão. Retorno do programa de fiscalização pelo sorteio de recursos federais nos municípios, com metas estabelecidas e acompanhamento da sociedade. Encaminhamento ao Ministério Público e monitoramento da situação do descumprimento da Lei de Transparência, número 131, por estados e municípios, para a aplicação das sanções cabíveis. Participação paritária da sociedade em todas as etapas de desenvolvimento, implementação e monitoramento dos planos nacionais para a parceria de um governo aberto. Incentivo à integridade e à responsabilidade corporativas pela promoção de governança em entidades públicas e privadas. Senhor presidente, para finalizar, eu quero dizer que esse documento é assinado por 130 entidades. Vou aqui citar algumas. A Voz do Cidadão, Instituto de Cultura e Cidadania do Rio de Janeiro, senador Ludberg. Ação Cearense de Combate à Corrupção e Impunidade, Ceará. Associação Cabedelense para a Cidadania, Cabedelo. AMAME, Americana, São Paulo. Amarribo, Brasil. AMASA, Amigos Associados de Combate à Corrupção, Analândia. Ame a Verdade, entidade também de combate à corrupção, AMPREMA, Associação de Moradores de Primavera e Rosana para a Ética, São Paulo. ANAFIC, Associação Nacional de Auditores do Controle Interno. Asas de Socorro, Anápolis, Goiás. Associação Diamantina, Minas Gerais. Outra, Associação Diamantina Viva, Minas Gerais. Associação de Amigos da Cidadania, Piracicaba, São Paulo. Associação de Amigos de Januária, Minas Gerais. Associação de Amigos e Moradores de Vicosa, Minas Gerais. Associação de Transparência, Humaitá, Amazonas. Associação da Universidade Holística, Água da Prata, São Paulo. Ativa Búzios, Rio de Janeiro. Auditar, a União dos Auditores Federais do Controle Externo, Batra, de Bauru, São Paulo, Boca do Leão, Águas Pratas, São Paulo, Campinas que Queremos, São Paulo, Colmeia de Inovação, DF, Coletivo de Mulheres Juristas pela Democracia, que temos também o Coletivo de Juristas Brasileiros pela Democracia, Detapédia, DF, Movimento Distrito Federal, FEPAS, Federação de Entidades e Projetos, CIB, Fórum Nacional de Combate à Corrupção, Força Tarefa Popular, Teresina, Piauí. Depois vem Grupo de Barreira, João Pessoa, Paraíba, Guará, Associação Guardiões da Rainha, Água, São Paulo, IBASE, Rio de Janeiro, o IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Rio de Janeiro, Instituto Campinas Sustentável, Campinas, Instituto de Fiscalização e Controle, Brasília, Instituto Etos de Empresas de Responsabilidade Social, São Paulo, Instituto Nossos Ilhéus da Bahia, Instituto Prata Ativa, São Paulo, Instituto Assoma Brasil, Pernambuco, Marco...
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Movimento Nacional contra a Corrupção e pela Volta da Democracia, Movimento Ficha Verde, Manaus, Movimento João Pessoa que Queremos, Movimento Joinville, Santa Catarina, Movimento Mobiliza João Pessoa, Movimento Nova Betim, Minas Gerais, Observatório Social de Apucarana, Paraná, Observatório Social Balneário Camboriú, Santa Catarina, Observatório Social de Belém do Pará, Observatório Social de Blumenau, Santa Catarina, Observatório Social de Brasília, Distrito Federal, todas as entidades de combate à corrupção exigindo a transparência, Observatório e da defesa da democracia, Observatório Social de Brusque, Santa Catarina, Observatório Social Cáceres, Mato Grosso, o Observatório Social de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Observatório Social de Campo Largo, o Observatório Social de Campo Mourão, o Observatório Social da minha cidade natal, Caxias do Sul, que da onde eu recebi esse documento, o Observatório Social de Chapecó, Santa Catarina, o Observatório Social de Cianorte, Paraná, Observatório Social de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Observatório Social de Curitiba, Paraná, Observatório Social de Erechim, Rio Grande do Sul, Observatório Social de Goiânia, Observatório Social de Guarapava, Observatório Social do Instituto Ibituba, Santa Catarina, Observatório Social de Irati, Observatório Social de Itajaí, Observatório Social de Itapema, Santa Catarina, e aqui, senhor presidente, terminando aqui as últimas páginas, o Observatório Social de Itu, eu só vou ler o estado agora, de Jequié, de Lages, de Lajeado, de Londrina, de Madaguari, de Marechal Cândido Rondon, de Medianeira, de Natal, de Niterói, de Ourinhos, de Palmas, de Palmeira, de Paranaguá, porque na verdade são 130, e eu estou ainda no 85, de Paranavaí, de Pelotas, Rio Grande do Sul, Observatório Social de Picos, Piauí, de Ponta Grossa, Observatório de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Observatório de Porto Seguro, Bahia, Observatório Social de Rolim Moura, Observatório Social de Rondonópolis, Observatório Social de Santo Antônio de Jesus, Observatório Social de São Bento do Sul, Observatório Social de Caetano do Sul, Observatório Social de São José, o Observatório Social de Rio Preto, terminando o Observatório Social dos Campos, depois de São Paulo, depois outro de Sorocaba, outro de Taubaté, outro de Teresópolis, e aí vai Paraná, Uberlândia, Minas Gerais. Senhor presidente, termino dizendo que são 130 entidades que exigem o fortalecimento da AGU nos moldes que estava antes e avançando, e que seja considerada Ministério como instrumento de combate à corrupção e em defesa da própria democracia.